Na cidade onde o poder dita o destino, Anjivou, um CEO temido por sua frieza e perfeccionismo, vive atrás de muros de vidro e solidão. Ele nunca acreditou no amor, até que o acaso coloca em seu caminho Kang Yaneu, uma jovem simples que se torna sua empregada para pagar uma dívida que nem era dela. Entre ordens ríspidas e silêncios sufocantes, nasce um sentimento que nenhum dos dois esperava. Ele, que jurou nunca se aproximar de ninguém. Ela, que só queria sobreviver. Dois mundos opostos, unidos por um destino que teima em cruzá-los outra vez. A chuva caía fina sobre Seul, lavando as luzes da cidade em reflexos dourados. Kang Yaneu corria, apertando contra o peito a carta de despejo que ameaçava o pequeno apartamento onde vivia com a mãe doente. Foi então que o destino decidiu brincar com ela, um passo em falso, um som metálico, e o horror de ver seu guarda-chuva escorregar, direto sobre um carro preto luxuoso. O vidro se rachou, e seu coração também. De dentro do veículo, Anjivou, o homem que todos temiam, desceu com o mesmo olhar gélido que derrubava executivos em silêncio. O vento soprou entre eles, carregando o cheiro de chuva e tensão. Sabe quanto vale este carro? A voz dele soou fria, sem raiva, apenas desdém. Eu posso pagar, senhor, só preciso de tempo, murmurou Yaneu, trêmula. Jivou arqueou uma sobrancelha, como quem observa uma formiga tentando mover uma montanha. Naquela noite, enquanto ela assinava o acordo para trabalhar como empregada em sua mansão até quitar a dívida, não imaginava que estava vendendo algo muito mais valioso do que dinheiro poderia comprar, seu coração. A mansão de Anjivou parecia um reino sem cor. Tudo era perfeitamente organizado, frio e sem sinais de vida, um reflexo exato de seu dono. Quando Kang Yaneu cruzou os portões pela primeira vez, sentiu o peso do luxo e da solidão caindo sobre os ombros. Nenhum sorriso, nenhuma palavra gentil. Apenas olhares avaliadores e instruções precisas. A partir de hoje, você é apenas a funcionária número 47. Evite erros, evite falar. Disse Jivou, sem levantar os olhos do tablet. Ela assentiu em silêncio. Mas o destino é rebelde. Enquanto limpava o escritório, acidentalmente derrubou uma caneta sobre os documentos dele. O som leve ecoou mais alto que um trovão no coração da jovem. Jivou a observou, não com raiva, mas com algo que ela não soube decifrar. Você tem mãos desajeitadas demais para este lugar, murmurou, aproximando-se. Mas olhos, sinceros demais para mentir. Por um segundo, o CEO frio hesitou. Ela, envergonhada, abaixou a cabeça, sem perceber que, naquele instante, o homem que nunca se importou com ninguém sentiu algo se mover dentro dele. Naquela casa onde o silêncio morava, dois corações começaram a despertar. Os dias seguintes foram um teste de resistência. Kang Yaneu acordava antes do sol e adormecia quando a lua já cansava de brilhar. O som dos passos de Anjivou era como uma sentença, firme, constante, impossível de ignorar. Ele observava tudo, cada gesto, cada erro, cada palavra dita por acidente. Certa manhã, enquanto servia café, suas mãos tremeram e o líquido escorreu pela mesa, manchando os papéis de Jivou. O tempo pareceu parar. Yaneu prendeu a respiração, esperando o grito que nunca veio. Ele apenas suspirou. É impressionante, como alguém pode ser tão desastrado e ainda continuar tentando. Porque é tudo o que posso fazer, respondeu ela, com a voz embargada. Por um instante, os olhos frios do CEO perderam a rigidez. Algo nele se quebrou, um traço invisível de humanidade. Mas antes que ela pudesse entender, Jivou desviou o olhar, escondendo a própria vulnerabilidade atrás de uma xícara de café. Limpe e saia. Naquela manhã, Yaneu percebeu, o homem que o mundo chamava de impiedoso não era feito apenas de orgulho, mas de feridas profundas demais para cicatrizar. E, sem perceber, começou a querer curá-las. Naquela noite, a chuva voltou a cair, fina, persistente, como se lembrasse cada lágrima que Yaneu já engolira em silêncio. A casa estava quase adormecida quando ela ouviu passos no corredor. Curiosa, seguiu o som e encontrou Anjivou no jardim, sozinho, sob o aguaceiro. O homem impecável, sempre em controle,
agora parecia quebrado, encarando o vazio como quem enfrenta fantasmas. Vai pegar um resfriado, murmurou ela, aproximando-se com um guarda-chuva. Ele olhou para cima, surpreso. A luz suave refletiu nos olhos dela, sinceros, cheios de algo que ele há muito não via, compaixão. Nem todos os resfriados vêm da chuva, respondeu, enigmático. Ela estendeu o guarda-chuva, e por um breve instante, o mundo pareceu caber dentro daquele pequeno abrigo de tecido. Duas almas feridas dividindo o mesmo silêncio, a mesma distância, o mesmo destino. De repente, um trovão cortou o céu. Aneu se assustou, e Givô, num reflexo, segurou sua mão. O toque foi breve, mas incendiou o que os dois tentavam negar. Está tudo bem, ele murmurou, sem soltar. Naquele toque, o frio que ele tanto carregava começou, pela primeira vez, a derreter. O brilho de um novo sentimento começou a iluminar o coração de Kang Aneu, mas onde há luz, as sombras logo aparecem. Dentro da mansão, os murmúrios começaram, empregados comentando sobre a proximidade entre ela e o temido CEO. E do lado de fora, o passado de Givô batia à porta. Uma tarde, uma mulher de salto alto e olhar venenoso surgiu no hall. Miss Seoha, ex-noiva de Anjivô, olhou para Aneu com o desprezo de quem enxerga uma mancha em seda pura. Então é você, a empregada que acha que pode subir de classe pelo olhar do patrão? Disse, com um sorriso cruel. Aneu abaixou a cabeça, tentando conter as lágrimas. Givô apareceu no instante seguinte, o olhar glacial voltando à tona. Seoha, respeite os limites da casa. Mas as palavras dele só inflamaram a humilhação. Aneu sentiu o peito apertar, não pela ofensa, mas por perceber que, mesmo ao defendê-la, Givô ainda erguia um muro entre eles. Naquela noite, sozinha no quarto dos empregados, ela chorou baixinho. Lá fora, Givô olhava pela janela, o punho cerrado. O homem que nunca se abalava pela dor alheia agora sentia o peso do arrependimento. Nos dias que seguiram, Anjivô observava Kang Aneu em silêncio, cada gesto simples, cada sorriso disfarçado por cansaço. Algo nele começou a ruir. O homem que sempre acreditou que sentimentos eram fraqueza agora se via procurando motivos para cruzar o caminho dela. Certa manhã, Aneu subia as escadas com uma bandeja de chá quando tropeçou. O som do vidro se partindo ecoou pelo corredor. Givô apareceu imediatamente, o olhar alarmado, um contraste com sua costumeira frieza. Você se machucou? Perguntou, agachando-se ao lado dela. Não, só orgulho, respondeu ela, tentando sorrir. Ele segurou as mãos dela com cuidado, observando os pequenos cortes. O toque foi leve, quase reverente. Da próxima vez, me chame, murmurou. Eu não quero vê-la ferida, por nada. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que 1000 promessas. O olhar dele, antes gélido, agora carregava algo novo, ternura. Naquela noite, Aneu viu algo que jamais imaginou, o temido CEO à porta da cozinha, com um curativo nas mãos. Permita que eu cuide disso, disse ele, a voz baixa, quase um pedido. E enquanto os dedos dele envolviam os dela, o ar pareceu suspenso. O frio começou, enfim, a se render ao amor. O amor entre Anjivô e Kang Aneu cresceu em silêncio, escondido entre olhares demorados e gestos sutis. Mas o mundo raramente perdoa aquilo que foge das regras. Bastou uma fotografia, tirada às escondidas, para que tudo desabasse. A imagem deles lado a lado, no jardim da empresa, se espalhou pelas redes. O CEO e a empregada. A garota que seduziu o chefe. As manchetes eram punhais disfarçados de letras. No escritório, os acionistas exigiam explicações. Uma mancha para o nome da empresa, diziam. Givô ouviu tudo em silêncio, com o rosto imóvel e os punhos cerrados. Naquela mesma tarde, encontrou Aneu chorando no portão, pronta para ir embora. Se eu ficar, vou destruir tudo o que você construiu, disse ela, com os olhos marejados. E se você for, destruirá tudo o que eu sou, respondeu ele, a voz firme, quebrando pela primeira vez a muralha de orgulho. Sem se importar com quem observava, ele a puxou para um abraço.
deixe que falem. Eu decido o que é desonra, e o que é amor. E, diante do mundo que os julgava, ele escolheu amá-la mesmo assim. O sol despontava no horizonte, mas não havia calor na mansão. Anjivou e Kang Aneu sentaram-se no jardim silencioso, cada um lutando contra sentimentos que não podiam mais ignorar. Porém, o mundo lá fora exigia sacrifícios. Investidores ameaçavam decisões drásticas, e a imagem do CEO com a empregada era usada como arma política. Aneu, eu não posso deixá-la aqui, disse Jivou, a voz firme, mas com um tremor que denunciava sua dor. Por quê? Sussurrou ela, segurando as mãos dele, tentando não desabar. Porque se continuar, você será alvo de tudo, e eu não posso permitir isso. O coração de Aneu se partiu. Ele, sempre invencível, agora tremia com a mesma intensidade que ela. Então você está me mandando embora? Perguntou, a voz engasgada. Jivou fechou os olhos, lutando contra a própria fraqueza. Por enquanto, sim. Para sua segurança, para que um dia possamos recomeçar sem medo. Ela o abraçou com força, sabendo que aquele momento era uma despedida silenciosa, mas necessária. Enquanto Aneu partia pela estrada molhada, Jivou permaneceu parado no portão, sentindo o vazio que só o amor verdadeiro pode deixar. Dias se transformaram em semanas, e a mansão de Anjivou parecia mais fria do que nunca. Cada sala ecoava o silêncio de Kang Aneu, e cada gesto automático dele carregava a ausência dela. Ele continuava a governar seus negócios com perfeição, mas por dentro, sentia um vazio que nenhum sucesso poderia preencher. Aneu, por sua vez, tentava reconstruir a vida longe da mansão. Mas a cada amanhecer, lembranças de Jivou a assaltavam, o toque leve na mão, o olhar que derretia seu coração, até mesmo o som de sua voz, ecoando em suas memórias. Ela percebeu que distância nenhuma podia apagar o que sentiam. Certa noite, ela caminhava sob a chuva, como na primeira vez que se encontraram, e sentiu uma presença familiar. Ele estava lá, silencioso, parado a alguns metros, o olhar fixo nela. Eu não consigo mais fingir, disse ele, a voz baixa, quase quebrada. Você é tudo o que eu quero, Aneu. O coração dela disparou. As palavras que antes não podiam ser ditas agora ecoavam entre eles, mais fortes que qualquer obstáculo. O amor resistia, mesmo à distância. O dia amanheceu claro em Seul, como se o universo quisesse testemunhar a última peça do destino. Kang Aneu voltou à mansão, desta vez não como empregada, mas como alguém que conquistara seu próprio caminho, forte, independente e pronta para enfrentar qualquer desafio. Anjivou a esperava no jardim, o terno impecável, mas os olhos revelando toda a vulnerabilidade que só ela conhecia. Quando seus olhares se cruzaram, nenhum obstáculo parecia real. O passado, as fofocas, os medos, tudo se dissipou diante da força do que sentiam. Eu esperei por você, disse ele, os passos firmes em direção a ela. E eu esperei por você, respondeu Aneu, com um sorriso que iluminava o céu. Eles se aproximaram lentamente, cada movimento carregado de emoção contida por semanas. Finalmente, ele a envolveu em um abraço que dizia tudo o que palavras jamais conseguiriam: arrependimento, perdão e, sobretudo, amor. O mundo ao redor desapareceu. Apenas os dois existiam, finalmente livres para amar sem medo. E naquele instante, entre sorrisos, lágrimas e promessas silenciosas, dois corações, outrora separados pelo destino, bateram como um só. O vento suave atravessava a mansão, carregando o cheiro da chuva e a promessa de novos começos. Anjivou e Kang Aneu caminharam lado a lado pelo jardim, cada passo um símbolo da superação, da coragem e do amor que floresceu mesmo nos momentos mais sombrios. O passado, com suas dores e obstáculos, se tornou apenas lição, o presente, um abraço silencioso que dizia mais que qualquer palavra. Entre olhares e sorrisos, eles descobriram que o verdadeiro poder não está no controle ou na riqueza, mas na coragem de amar. E juntos, finalmente, eram completos.